Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso projeto CE. O projeto CE, galera, é onde que eu vou te dar sacadas e informações valiosas aí na sua jornada de faturar de 5 a 10 mil reais, sendo referência no nicho de mechas, aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade. O tema da live de hoje é números na colorimetria, né? Entender os números te faz especialista. Então você que é iniciante, se você que é cabeleireiro há mais tempo, que tem dúvida em relação a números na colorimetria, pode ficar tranquilo que hoje você vai sair dessa aula entendendo muito mais em relação a colorimetria, números e cores. Todos os profissionais cabeleireiros e cabeleireiras, né, muitas das vezes, quando nós nos tornamos cabeleireiros, a gente começa de uma forma um pouco inusitada. Às vezes a gente não vai fazer um curso primeiro e entender todo o processo da colorimetria, como que funciona o processo de cor, o processo de números, e acaba que às vezes a gente já entra dentro de um salão sendo auxiliar, às vezes você é manicure e acaba tendo interesse em ir para esse nicho de mechas, para esse nicho de cor, mas muitas das vezes os profissionais, eles não entraram num estudo antes, não fizeram algum curso para entender esse processo. O que acontece é a gente fazer o inverso, é a gente começar primeiro a praticar, a gente já entra dentro de um salão sendo realmente assistente de algum cabeleireiro que já tem uma certa cartela de clientes, e a gente começa às vezes ou então atendendo as pessoas do lado da nossa casa, fazendo uma escova, fazendo outra coisa, e acaba que a gente começa primeiro a entender a prática, né? A saber escovar um cabelo, a saber fazer uma unha, a saber pranchar um cabelo, a saber alisar um cabelo, mas depois a gente depara com o processo da colorimetria, né? Porque o ser cabeleireiro, o ser cabeleireira envolve trabalhar com cor, envolve as transformações de cor que as clientes, à medida que elas vão tendo uma confiança, uma segurança na gente, elas começam a querer esse serviço da gente. E aí é o que muitos cabeleireiros têm como problema, né? Às vezes se deparam em relação a não saber esse processo. E o tema da live de hoje, né, entender os números te faz especialista. Por que eu, Anderson, estou falando isso? Porque números na colorimetria, né, cor na colorimetria são números. As cores que a gente trabalha são números. Então a gente precisa entender quais são as cores, em quais momentos elas estão se posicionando, porque quando você leva para um outro lado a colorimetria pode se tornar difícil, mas quando você traz ela para um lado simples e você começa a entender as posições que esses números se encontram, você começa a achar tudo fácil, tá? E eu tô aqui justamente para isso, que é para estimular você, cabeleireiro, cabeleireira, auxiliar, manicure que quer mudar de profissão, a entender que esse processo da colorimetria é você entender qual posição que encontra estes números. Quando você entende isso, você começa a entender totalmente a colorimetria e trabalhar com mechas. Lembrando para falar, quem não está aqui no meu canal do Telegram, que é um canal exclusivo para cabeleireiros, eu tenho o link nos destaques. Eu sempre deixo o link depois no Stories, tanto do YouTube quanto do Telegram. E eu vou pôr todo o material que eu usar nessa live hoje, eu vou colocar lá no Telegram para vocês. Então, se você quiser esse material que eu estou usando aqui hoje, você participa do canal do Telegram. Assim que terminar essa aula, eu vou deixar lá, beleza? E, gente, quem quiser fazer print para compartilhar com mais cabeleireiros, fica à vontade. Então, na minha carreira, na minha trajetória, teve uma vez que eu tinha um cabelo para fazer, um cabelo loiro, e eu não tinha a cor dentro do salão. E
E eu, sempre que eu ia em cursos, eu ia em workshops, eu ia em participar de algum evento, no final das palestras, né, no final das técnicas, me corrigem se eu estiver mentindo, hein? Todos os profissionais passam a receita lá. Usei nesse cabelo isso, isso e isso, 10 gramas disso, com oxidante de tal força, nananana, passa toda aquela receita. E a grande maioria dos profissionais estão atrás dessas receitas porque estão lá, né? Ah, não, para eu chegar naquele cabelo eu vou usar aquela receita. Só que por que o profissional pode passar essa receita? Porque isso não acontece. Não acontece de você chegar no seu salão e você conseguir reproduzir a mesma cor. Porque depende de muita coisa. Depende de você fazer uma boa análise no cabelo. Depende de você saber a estrutura do fio. Na live passada eu expliquei como que você entrega uma cor perfeita para sua cliente. E depende da porosidade do cabelo. Depende se o fio é grosso, se o fio é fino, se tem alisamento, se não tem alisamento. Depende se aquele cabelo ele já tinha coloração, se não tinha, se o fundo de clareamento vai atingir o mesmo. Então não tem problema esses profissionais irem passar receita, porque reproduzir algo igual que eles fizeram, às vezes nem eles conseguem reproduzir. Então a diferença é você entender o como você consegue chegar num loiro pérola, por exemplo. O como você consegue fazer um avelã com marrons para fazer uma morena iluminada. E não estar em busca dessas receitas, porque essas receitas, uma hora não vai dar certo, uma hora vai ficar mais dourado, uma hora vai ficar mais acinzentado, porque isso depende muito do fundo de clareamento. Então, quando eu ia atrás dessas receitas, aí eu comprava o tonalizante igual que a pessoa me passava. E um dia esse tonalizante faltou. Eu não fiz o cabelo da cliente, eu desmarquei, eu falei que eu estava passando mal. E eu desmarquei porque eu não tinha segurança. Isso era muitos anos atrás, né? Isso deve ter mais ou menos uns 7 anos atrás. Mas o fato é que eu ter desmarcado uma cliente por conta de um tonalizante que eu não soube criar, mudou totalmente a minha vida, a minha percepção. Porque eu falei, eu não posso ficar mais refém desses tonalizantes. Eu acredito que isso acontece com muitos profissionais. Então a gente não pode se posicionar desse jeito. Quando a gente busca claridade na nossa cabeça, quando a gente busca conhecimento, você não fica refém de nenhuma marca. Tá? O que eu vou falar para vocês hoje aqui não envolve você conhecer da marca, tipo assim, você ter algo específico daquela marca. Então, eu falo isso, gente, porque eu, Anderson, hoje eu entendo o que eu entendo e hoje eu ensino cabeleireiros, eu ajudo esses cabeleireiros e essas cabeleireiras que querem ser referência em mechas, porque antes eu já passei por esse processo. Então, isso também vai acontecer com todos vocês. Eu tenho certeza que hoje, essa aula que vocês estão assistindo, pode ser que amanhã vocês estejam nessa posição de estar ensinando outras pessoas. Entendeu? Porque é desse jeito que o mundo vai evoluindo. Hoje a gente aprende, amanhã a gente ensina. Hoje a gente aprende, amanhã a gente ensina. Para cada vez mais o mercado quanto mais o mercado for ficando competitivo, as pessoas forem melhorando, melhor é o serviço que é prestado. Então, gente, ter concorrência é muito bom. Então, isso prepara vocês profissionais e eu como profissional também para ocupando realmente cada vez a gente querer almejar um lugar maior. Tá? Na posição como cabeleireira, Então, se hoje isso te faz medo, não preocupa. Hoje eu estou aqui para te ajudar, para te desenvolver e para te mostrar que o caminho das pedras não é tão difícil igual todo mundo imagina, tá? É muito comum a gente ver na internet pessoal mirabolando muita coisa de algo que é simples, tá? Você não precisa ficar desesperado para você entender colorimetria, porque não é difícil, todo mundo é capaz de entender. Então, quando a cliente chega dentro do salão para fazer qualquer procedimento, a primeira coisa que o profissional ele tem que saber é qual que é a cor natural, qual que é a cor base daquela cliente. Cor base e cor natural é a mesma coisa, tá? Qual que é a base dela? Tem muitos profissionais que falam assim, qual que é a base dela?
A base dela, ele quer saber qual que é a cor natural dela. E a cor natural da cliente, se ela tiver com o cabelo todo colorido, você vai conseguir ver no crescimento da cabeça dela qual que é a cor natural, qual que é a cor base. E isso está representado em números, porque eu falei no início da live que cor é número, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar esse cabelo aqui, ó, loiro, né, que tá aqui, com certeza a cor base dela, se ela tá toda natural, ele já vai ser aqui mais praticamente acima do que um 10, quase um 10,1 que ele tá aqui. Mas ela vai estar dentro de uma base de 10. Se esse cabelo tiver sido colorido, ele ultrapassa disso, seria numa série de super clareadores. Pega essa outra cabeça aí para eu ver também. Então, fazer esse objetivo de você saber qual que é essa cor base é muito importante para você começar um procedimento de mechas. Deixa eu pegar com o escuro. E agora a gente vai entender esses números em relação. Outra coisa, gente, que eu falo para os profissionais é o seguinte: a cartela de cor é muito importante para você saber a cartela de cor que você usa no seu salão, é muito importante para você não ficar confuso, tá? Então eu tenho outra modelo aqui. E eu tenho a minha cartela de cores aqui. Então, hoje eu não tenho mais essa necessidade, mas antigamente eu pegava esse cabelo e ia ver qual base que ela tá. É um 5? É um 4? Né? Como isso é um cabelo artificial, ele já está quase indo para um 5.7, um 5.37, ele está igualzinho um 5.37. Então, é possível que uma cliente não tenha uma cor natural 5.0? É possível. Tem muitas pessoas que nascem com cabelo, por exemplo, 6.1, entendeu? Tem aquela raiz loira mais acinzentada. Ela não precisa ter a base natural castanho claro, por exemplo. Isso não quer dizer que as pessoas têm que nascer, ou ela nasce com cabelo preto, ou ela nasce com cabelo castanho escuro, ou ela nasce com cabelo castanho claro. Não existe. As pessoas podem ter reflexos naturalmente. O cabelo dela pode ser natural, mas ter algum reflexo, tá? O mais importante é você entender qual que é a cor natural. Nesse caso dessa pessoa aqui, é um 5.37, quase um 6.37, tá? Ela tá nesse meio termo. Por que eu tô falando isso? Porque para eu começar um procedimento, eu preciso de saber qual que é a cor natural. Então pode pegar no caderno aí, gente, que eu vou anotar para vocês uma coisa. O que é cor natural? Cor natural são aquelas cores que eu preciso de saber. Ah, Anderson, eu preciso de decorar isso? Precisa, gente. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que a gente precisa de saber que um é preto, que dois, na maioria das tabelas não existe, porque não existe cor natural castanho escuríssimo, ou não existe cor natural preto azulado. Então a gente precisa de entender essas numerações, porque elas vão entrar para a gente como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Como que essas cores vão entrar aqui para a gente? 1 vai entrar como preto, 2 não é cor natural, tá? Mas as empresas fizeram, mas aí você pode colocar ou como castanho escuríssimo ou como preto azulado. 3 é castanho escuro, 4 é castanho médio, 5 é castanho claro. Olha como que eu aprendi, como que eu vou ensinar para vocês. De 1 a 5 são as bases escuras, são as bases das castanhas. Então é da onde que vai do preto ao castanho. Do 6 em diante é o que vai todas as bases claras, tudo que for loiro. E aí olha para você ver. Aqui o 2, ele está nessa posição castanho, na verdade o 3, por exemplo, castanho escuro. O loiro na posição 6, ele vai vir como loiro escuro.
Então ele só mudou de castanho para loiro. Não alterou o número e alterou a nomenclatura. De 1 a 5 vai ser castanho, de 6 a 10 vai ser loiro. O 7 vai vir como loiro médio. 7, loiro médio, 4, loiro médio. Então não alterou, alterou de loiro para castanho. É fácil de eu entender. O 8, loiro claro. O 9 é loiro muito claro. E o 10 é loiro claríssimo, que são as bases super claras. Beleza? Isso são as nomenclaturas que a gente chama de cor base. Então, isso são as coisas que vocês precisam de anotar aí, ó. Cor base natural. Todo mundo está comigo até aqui? Todo mundo está de boa em relação a isso até aqui? Parece bem, eu já sei isso, nossa, que coisa. Mas tem muita gente que não entende dessa forma. Tem muita gente que acha difícil você entender esses números na colorimetria e essas posições. Porque na hora que a gente entende isso, a gente começa a entender... Por exemplo, isso daqui são as cores bases naturais. Porque depois eu vou precisar de misturar essa tabela com a tabela de fundo de clareamento, por exemplo. Então eu preciso de saber em qual altura, que também a gente fala desse jeito, qual a altura que está essa cor, e aí você precisa de entender a altura da cor versus a cor que se encontra aquele fundo de clareamento. Então, se a gente não entender isso daqui e falar assim, não, tá super tranquilo, eu entendi, é difícil a gente passar. Então, essas são as cores bases, tá? São as cores naturais. Depois de tudo isso, a gente precisa de entender o seguinte, que as cores bases e as cores naturais, elas necessariamente precisam de adicionar o natural, tá? Então isso daqui vai ser castanho, por exemplo, preto natural. Por quê? Porque eu vou entrar numa outra tabela agora, que são as tabelas de nuances e reflexos, onde esse 3, para ele realmente se tornar base, ele precisa de ter um 0 aqui. Aonde esse 2, para realmente ele se tornar base, ele precisa de ter um 0 depois deste ponto, depois deste ponto, depois desta barra, depois desta vírgula. Não importa se está representado na marca que você usa, se está representado como vírgula, se está representado como barra, se está representada como ponto. Então o importante é a gente saber que quando esse 3, ou esse 4, ou esse 5, porque, Anderson, mas como que eu vou saber? Olha, coleguinha, isso realmente a gente precisa de decorar. Sabe aquela tabuada que você decorava? 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. É aquela tabuada que a gente decorava? Isso realmente a gente também precisa de decorar. Não tem como falar, não, eu entendo. Tá, você entende, mas você tem que saber que quando alguém te perguntar de cabeça 6.0, você tem que saber que é loiro escuro natural. Entendeu? É isso que eu estou falando. Ai, parece que é difícil, mas sabe como que eu aprendi? Deixa eu contar para vocês. Eu aprendi escrevendo de 1 a 10 mais de 20 vezes para no outro dia eu saber tudo. Então eu sabia tudo de trás para frente, de frente para trás. Então, gente, isso é algo que você senta e escreve no seu tempo livre que você estiver dentro do salão. Você senta e escreve. Então isso não é desculpa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não importa se na marca que você tem, essa numeração, ela está vindo como ponto, se ela está vindo como vírgula, se ela está vindo como barra, tá? O que importa é você entender que 3 significa castanho escuro na tabela de bases, porque isso daqui é tabela base. Lembra que eu falei para você que a gente ia ter tabela de reflexo, tabela de base e tabela de fundo de clareamento? Então você tem que saber
que na tabela 3, o 3 significa castanho escuro. Na tabela de bases, o 3 significa castanho escuro. Por que eu estou te falando isso? Porque agora eu vou te passar os reflexos e as nuances, tá? Então isso daqui são as tabelas bases, né? Eu ainda não coloquei o restante dos números, porque eu quero explicar isso para vocês. Então agora, o que... E, gente, detalhe, sempre quando eu trago para me ajudar em relação a essas aulas, eu sempre trago algum auxiliar meu, porque é algo que eles precisam de entender bem claramente isso também. Então, como é o dia a dia do salão nosso, é isso o tempo inteiro, então, além disso, se a pessoa às vezes tiver alguma dúvida, já entende também tudo, porque é obrigado a assistir a minha aula, a minha live. Eu já falo, Pedro, pode vir agora. Então, beleza, essa é a minha tabela de cor base. Cor base. Castanho escuro. No 2 é castanho escuríssimo, tá? Ou preto. Isso daqui, gente, não é cor base. Depois lá pra frente vocês vão entender. Castanho escuríssimo e aqui castanho escuro. Eu até coloquei aqui, ó, cor base para vocês verem. Vou colocar bem aqui. Eu vou colocar todo esse material. Quem tiver lá no canal do Telegram vai ter todo esse material. Então isso daqui, ó, tá vendo? São as cores bases. No Instagram tá dando para ver, Pedro? São as cores bases, que é aquilo que tá no quadro, tá? Aí, gente, o que acontece? Eu vou explicar para vocês uma tabela que é universal. Então, eu não vou. Se na sua marca o pigmento 2 é representado por outra cor, aí você olha amanhã qual que é o pigmento que é representado por isso, tá? Mas, se isso daqui é uma tabela universal, é uma tabela que, tipo assim, quase que 100% das marcas são a mesma cor. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu não estou aqui para te ensinar nada de nenhuma marca. Eu estou aqui para te ensinar colorimetria, tá? Para você ser referência em mechas, você precisa entender um pouco dessa parte. E depois você vai ver que você vai se aprofundar muito mais. Então você precisa de entender disso para você ser referência em mechas, né? Não dá para a gente não entender de cor, porque cor é número. Então não dá para não entender de número para ser referência de mechas. A gente precisa de entender dessa parte que eu estou falando. Mas a grande maioria das marcas, quando elas vão fazer algum evento, algum workshop, elas vendem a cartela, a numeração delas. E tem muitas marcas que mudam essas numerações para o profissional ter que fazer curso daquela marca, entendeu? Então você não precisa de fazer curso daquela marca se você entende o universal. Sendo que é só você olhar, por exemplo, na cartela. Eu vou falar com vocês um exemplo, o próprio exemplo da Vela, próprio exemplo de Schwarzkopf, próprio exemplo de Keune. Eles criam uma metodologia que você tem que ir lá entender o procedimento deles, que eu já fiz curso em todas essas marcas e né, nesse meu processo de desenvolvimento, e depois que eu falei, gente, pra quê? Entendeu? Eles criam tipo isso justamente para o profissional, quase obrigar o profissional a entender, não, eu tenho que ir lá fazer um curso dessa marca, porque é diferente a cor. Gente, a cor não é diferente. A cor violeta não é diferente, tá? Pode ser que uma marca tenha mais concentração de pigmento, que isso é um assunto para uma outra aula, que aí isso também vocês têm que entender nessa jornada de ser referência, vocês vão entender isso. Mas violeta é violeta, tipo assim, se 6 em uma marca tá falando que é vermelho e em outra é violeta, é só você entender, porque tipo isso acontece nessas marcas. Então o que eu vou falar para vocês é algo que é universal. Então vocês não precisam, amanhã vocês chegam e olham qual que é a cor que é representado nessa tabela de vocês. Tá? Para vocês não se perderem, beleza? Isso, gente, agora é uma tabela que a gente vai saber de nuances e reflexos. Anderson, o que significa isso? Isso significa que depois desses pontos vem o reflexo. Qual reflexo que corresponde cada cor, tá?
Então, Anderson, como que eu vou aprender? Não adianta, você também vai ter que decorar isso, vai ter que escrever de frente para trás e de trás para frente nesse primeiro momento. Depois você não vai ter que mais fazer isso. Então é tipo assim, é só nesse primeiro momento você vai ter um calo na mão, uma dor ali, mas aquilo na hora que te internalizar, você internalizou aquilo, não tem problema nenhum mais interiorizar, né? Internalizar é quase que internar, né, Pedro? É interiorizar aquilo, você não vai ter mais problema. Então, o que é a tabela de nuances e reflexos? O ponto zero, isso é muito importante a gente entender, que é o ponto zero. Esse ponto zero significa o quê? Natural. Por que as tabelas de bases, elas são enumeradas de 1 a 10 natural, tirando esse 2 aqui, porque o 2 não é cor natural. Eu vou trazer uma aula para vocês diferente. Não existe ninguém que nasce com o cabelo preto azulado, tá? Ou castanho escuríssimo. Isso não são cores naturais. Em qualquer lugar do mundo não existe, tá? Loiro claríssimo, sim, tem nos países mais frios, mais gelados, nascem pessoas com cabelo loiro claríssimo. Mas preto azulado foi a indústria cosmética que criou essa cor para colocar. Então a gente nem precisa de colocar ela. Tem muitas pessoas que colocam 1 e já salta para o 3, tá? Então isso daqui vocês, tirando o 2, que não é cor natural, de 1 a 10, todos eles são enumerados com depois 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 até o 10.0. Por quê? Porque o ponto zero significa natural da cor. É a cor natural, é aquela cor. O natural da cor significa aquela cor que não tem reflexo, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que nascer com uma cor natural 5.0. Viu? Isso ficou claro para vocês, né? Significa que toda cor que tem ausência de reflexo, que não tem nenhuma nuance, significa que aquela cor é uma cor natural, tá? É isso que significa. Por que significa isso? Porque veio representado depois do ponto o zero, e o zero significa natural. Aí, gente, a gente já tem outras coisas que a gente vai até entender lá pra frente, que sobre brancos, cobertura de brancos, tudo que a gente for querer fixar a cor, que significa que tudo quando eu quero colorir cabelos brancos, eu preciso de cor natural. Por isso que a gente usa essas bases ponto zero. Mas isso não é para essa aula de hoje, porque senão fica muito conteúdo, acaba que vocês não vão entender direito. Oh, pera um pouquinho de água para mim. Obrigado, viu? Beleza. O ponto 1 significa cor. O ponto 1 ele é um reflexo, agora já é uma nuance, então quer dizer que todas as cores que tiver depois do ponto o reflexo 1 como ponto 1, significa que aquela cor ela tem uma nuance acinzentada. Por que, Anderson, que você está falando isso? Porque o ponto 1 significa cinza. Então, praticamente 90% das marcas, o ponto 1 é cinza. Então quer dizer que toda cor... Anderson, você está falando que toda cor... Sim, eu estou falando que toda cor, na grande maioria das marcas, que usa o ponto 1 como cinza, vai ter ele como uma nuance acinzentada. Então, se você tiver lá como 6.1, quer dizer que aquele cabelo não é mais um loiro escuro natural, porque não tem ponto zero. Está querendo dizer que ele é um loiro escuro acinzentado, um loiro escuro cinza. É isso que quer dizer, tá? Então, quando eu entendo que de um lado eu tenho uma tabela de cor base, que do outro lado eu tenho uma tabela de reflexo, não tem como o número na colorimetria ser confuso. Então, gente, o ponto 2 ele é representado pela cor violeta. O ponto 3 ele é representado pela cor dourado. O ponto 4 é representado pela cor cobre. O ponto 5 é representado pela cor acaju. O ponto 6 é representado pela cor vermelho. E o ponto 7 é representado pela cor marrom. Então, pessoal, só para fazer um leve exercício com vocês rapidinho, é o seguinte. Toda vez que, por exemplo, eu tenho numa cor um 7
ponto 0 quer dizer que aquele meu 7 é um loiro médio natural. Igual eu falei para vocês, que aqui significa loiro médio e o 0 é natural. Mas se eu tenho um 7.03, essa cor ela mudou. Ela tem como cor natural, mas ela tem como cor um reflexo dourado junto. Então, lá no finalzinho, isso significa que existe uma acentuação de dourado nessa cor, tá? Por que isso significa? É um trabalho para uma outra aula, senão fica um pouco complexo, mas só para vocês avançar um pouco para vocês aqui. Toda vez que esse número, o reflexo secundário, que significa aquela nuance que vem depois dessa nuance, isso daqui significa reflexo primário, que vem primeiro, e isso, reflexo secundário. Toda vez que esse reflexo secundário a numeração for maior do que a primeira, o quê? Lê o comentário. Toda vez que o reflexo primário for maior que o reflexo secundário, o que isso significa? Significa que esse reflexo secundário, ele acentua a primeira cor, ele acentua o primeiro reflexo. Então, por exemplo, se eu tenho uma cor aqui, um 745, que significa um loiro médio cobre acaju, significa que o acaju, ele acentua o cobre. Então, ele intensifica. Então, ele faz aquela cor ficar ainda mais forte. Tá? É isso que a gente vai começar a entender sobre numerações de cores. Beleza? Fala. Hã? A Lidia comentou. Deixa eu ver aqui. Embolou tudo. Hã? Embolou tudo agora. Não, calma, vai dar tudo certo. Tá vendo como que parece que é um pouco complexo, mas por que eu não vou avançar com vocês, gente? Porque é o seguinte, não dá pra gente aprender base, aprender reflexo e depois misturar reflexo secundário, reflexo primário, reflexo terciário, fundo de clareamento, tudo. Eu tô passando para vocês quais que são, que vocês têm que entender estes números. Na hora que vocês entenderem estes números e amanhã, na hora que vocês chegarem em casa e anotarem todas as cores bases, anotarem todos os reflexos e começarem a fazer todos os exercícios, eu vou colocar lá no Telegram para vocês hoje, mais ou menos umas 30 cores para vocês colocar as respostas do que é certo e do que é errado, como que vocês acham que escreve aquela cor, como que vocês não acham que escreve aquela cor, para vocês ir treinando, tá? Beleza? Eu vou escrever as cores, eu mando para vocês, aí no dia posterior eu coloco todas as cores e aí vocês veem se vocês acertaram ou não. Isso vai ser um passo a passo que eu vou deixar para vocês lá no Telegram. Quem não participa do meu canal do Telegram, entra lá no meu canal do Telegram, tá? Então, gente, só para ficar um pouco mais claro, tenho aqui como cor natural 9. Tenho aqui, estou numa altura de cor, estou fazendo uma mecha numa cliente minha que está com a base dela lá no fundo de clareamento 9, tá? Agora a gente vai entrar nessa questão do fundo de clareamento. E eu quero tonalizar, Anderson, eu quero tonalizar aquele meu cabelo. E eu quero tonalizar o meu cabelo e deixar ele com um reflexo acinzentado. E não com um reflexo dourado. Eu quero deixar ele com um reflexo acinzentado. Estou numa base que eu quero direcionar um reflexo, que eu quero deixar o meu cabelo acinzentado, eu preciso... acinzentado, Gabriel. Eu quero deixar um reflexo acinzentado, eu quero que sobre cinza. Eu preciso de entender agora a minha tabela de fundo de clareamento. A minha tabela de fundo de clareamento. Porque eu expliquei para vocês o que é tabela de reflexo,
Quais que são os reflexos? Quais que são os possíveis reflexos? Ah, Anderson, mas existe reflexo ponto 89, que significa pérola, que muitas empresas já criaram esse ponto 89, pérola. Onde que tem azul, onde que tem verde, onde que tem cendré, onde que tem o próprio violeta tudo junto. Pérola é isso, né? Violeta, azul, cendré é aquela mistura dessas três cores. Depois a gente vai entender também sobre destrinchar esses reflexos, viu, gente? Não quero bugar a cabeça de ninguém, minha intenção não é essa. Então, agora a gente precisa de saber da nossa última tabela, que é o que o povo mais acha difícil, e é uma aula que eu vou trazer também para vocês, uma aula pura, só de fundo de clareamento. Então, pessoal, aqui do lado eu até deixei isso daqui bonitinho, que é a altura de cor versus fundo de clareamento. Por que que é isso? A altura de tom, cor base, são todas essas cores que eu acabei de falar para vocês. Que lá na altura de tom 10, que é representado como loiro claríssimo, que vocês devem ter anotado aí, loiro claríssimo, loiro muito claro, loiro médio, todas essas cores, no fundo de clareamento, que é uma outra escala que a gente tem que entender sobre cores, tá? Sobre cores. Vocês precisam de entender isso. Então, Anderson, como que eu entendo o reflexo? Ah, quer dizer que o ponto 3 é dourado, então você já tem que saber que o 3, quando ele está na posição de reflexo, ele já não é mais castanho. Ele quer dizer, em reflexo, 3 é dourado. Em cor base, 3 é castanho escuro. Olha a diferença, é o mesmo número, mas ele encontra-se em posição diferente. Então quer dizer que o ponto 6, ou seja, tudo que tem depois de ponto, tudo depois de barra, tudo depois de vírgula, quer dizer reflexo, tá? Tudo antes de ponto, tudo que é antes quer dizer altura de tom, quer dizer qual que é a cor base da pessoa. É isso que é para vocês entenderem. Nuances e reflexo, altura de tom. Ótimo, beleza. Então, galera, é isso que eu preciso que vocês entendam, que entrem na cabeça de vocês o posicionamento dos números. Quando que o número quando você olha para o número e esse número ele se encontra como cor base ou cor natural, e quando você olha aquele número e ele significa ponto algo, ponto alguma coisa, ele trocou de posição. Ele já tá numa função agora de reflexo, tá? É isso que tem que virar essa chavinha aí na cabeça de vocês, tá? Depois que vocês entenderem isso, fundo de clareamento, altura de tom, cor base e nuances e reflexo, a gente tem essa tabela de fundo de clareamento. Então, o que é essa tabela de fundo de clareamento? Essa tabela de fundo de clareamento significa a cor residual, aquela cor residual de um processo que você vai se encontrar quando você está fazendo ou um processo de descoloração ou um processo de coloração. Então, ou quando você está clareando com coloração, ou quando você está clareando fazendo uma coloração mesmo e utilizando algo que você vai alterar aquela cor. Então, o que você precisa muito entender e fazer a analogia da tabela do fundo de clareamento com as cores bases, que é o seguinte: toda vez que a gente está descolorindo um cabelo, principalmente descolorindo ou clareando, não tem problema, a gente vai encontrar com o nosso bendito fundo de clareamento. Por que eu falo bendito? Porque muitas das vezes ele ajuda a gente muito. O fundo de clareamento não é um problema. Pelo contrário, quem acha que fundo de clareamento é um problema, nossa, é bobeira pensar isso. O fundo de clareamento, ele é uma super ajuda para a gente em todos os processos que a gente está fazendo, tá? Porque ele vai ajudar a gente no direcionamento de todos os reflexos e isso se torna muito fácil. Às vezes, o que acontece das pessoas falar: ai, nossa, meu cabelo só fica laranja, nossa, meu cabelo só fica amarelo.
Mas esquece que o problema nem é do fundo de clareamento, sabe? O processo, às vezes, é do que essa cliente faz no cabelo dela, sabe? É aquilo que eu falei na última aula. Tá, mas e aí? O que essa cliente faz? Essa cliente, ela quer descolorir e quer alisar. Quer descolorir e quer alisar. Não trata o fio. Gente, não é o fundo de clareamento, o problema quase é a própria cliente, entendeu? E os profissionais que acabam que não educam as clientes que procuram vocês, que nos procuram. Então a gente precisa de explicar e entender isso e falar com a cliente que o fundo de... meu cabelo só fica amarelo. Isso é algo que tem dentro dos fios, a pigmentação, o fundo residual, depois daquilo não... Isso vai existir enquanto o mundo for mundo, entendeu? Então não tem como, então a gente só tem que fazer elas entenderem esse processo e a gente só faz isso depois que a gente entende. Se a gente não entende e não sabe explicar isso para a cliente também não entende, tá? Algumas até tentam entender, mas força um pouco. Mas se nós, profissionais, que somos os profissionais que manipulamos as cores nos cabelos dela, não entendemos isso, ainda mais elas. Lógico que elas vão falar que o cabelo dela sempre está amarelo, lógico que o cabelo delas vão falar que o cabelo dela está sempre laranja. Então a gente tem que entender isso. Então o que vocês agora vão ter que entender? A partir de quando terminar essa aula, eu vou postar lá no Telegram e todo mundo vai ter que ficar ligado. Que para cada altura de tom, para cada altura de 1 a 10, ou seja, o que é a altura de tom? A altura de tom significa o quanto aquele cabelo é claro ou o quanto aquele cabelo é escuro. Partindo do princípio que a cor 1 é a cor mais escura e a cor 10 é a cor mais clara. Então a cor onde que tem as cores mais escuras vão ser as alturas de 1 até 5 e depois vai clareando, tá? Igual eu expliquei para vocês. Primeira tabela de cor base, segunda tabela de reflexo, terceira tabela, altura de tom, que vai refletir no fundo de clareamento, tá? Até aqui a altura de tom versus fundo de clareamento. Então, a altura de tom quer dizer o quão claro ou o quão escuro aquele cabelo é, aquele cabelo daquela cliente é. E por que isso vai sofrer interferência para você fazer procedimento de descoloração? Porque para cada altura de tom, a gente vai encontrar um fundo de clareamento. Para cada cor dessa, vai ter um fundo de clareamento. Então, se você tem uma cliente que tem o cabelo muito escuro, muito preto, ele é um preto natural, ela tem uma base 1, por exemplo, aí você vendo essa tabela... Anderson, mas como que você sabe? Gente, criaram essa tabela do mesmo jeito que criaram Oswald, criou a estrela de Oswald e vieram fazendo vários estudos, definiu que dentro do fio de cabelo a cor mais escura tem aquele fundo como essas cores, tá? Então todos os profissionais que saem explicando fundos de clareamento aí, a gente não inventou da nossa cabeça não, isso já teve teorias científicas que foram estudadas da mesma forma que o círculo cromático foi, a estrela de Oswald foi. Então a gente, igual hoje eu entendo isso e consigo passar e explicar isso para vocês. Então essa cor preto quer dizer que dentro do fundo dela, o que é o fundo? Quando eu vou remover aquela cor que fica por cima, né, o preto que fica por cima do cabelo da pessoa, quando eu descoloro um pouco, quando eu vou tirar aquele resíduo da cor, a cor que vai aparecer ali é vermelho, muito vermelho, é um vermelho forte, é um vermelho fortíssimo, tá? E todas as cores que são de 1 a 5, das bases preto até castanho, todas essas cores, quando você for descolorir, a primeira cor que vai aparecer é um vermelho, tá? Então, para as preto azulados de plantão, para as morenas de plantão, para as índias de plantão, para as pocahontas de plantão, que gosta de descolorir, que colorir o cabelo de muito preto, que colocam cor, coloração, tonalizante, mês após mês, para manter aquela cor muito escura, podem ter certeza que a dificuldade para você chegar numa cor vai ser muito maior.
Por quê? Porque você está intensificando muito o pigmento escuro. Então, para você sair de uma cor que tem como um fundo, uma alta concentração de muita cor, que no fundo dela, quando você está desencapando a cutícula do fio para remover o pigmento, vai ser vermelho, é difícil você entregar um platinado para uma cliente dessa, tá? Então isso você já tem que entender de cara. É a primeira coisa que você tem que entender assim de cara. É difícil você entregar um platinado desse para uma pessoa que, além de ter um cabelo natural, às vezes o cabelo... Ah, Anderson, mas o meu cabelo é natural. Preto. Consigo ficar platinado? Na primeira e na segunda vez, sim. Na terceira vez em diante, eu já não te prometo mais. E esse cabelo, se a pessoa não tiver muito cuidado, então tem todo esse problema. Mas a grande maioria dos problemas que a gente encontra dentro do salão não é esse. Não é uma pessoa que tem um cabelo natural e quer ficar platinado. É uma pessoa que acabou de colorir com preto azulado e quer ficar loira pérola, entendeu? É isso. Então é algo que vocês têm que entender disso, porque existe uma escala de fundo de clareamento. Isso daqui que vocês estão vendo, que vocês tanto temem, isso é a coisa mais simples de se entender. É você saber que cada altura tem uma cor, e cada cor vai ter uma maior dificuldade ou não de você entregar aquele resultado. Como que você vai entregar aquele resultado? Isso vai interferir na saúde do fio, no cuidado da cliente, no produto que você usa, na técnica que você vai utilizar. Tudo vai influenciar no resultado. Então, por que teste de mecha? Teste de mecha não é para você perder tempo. Teste de mecha é para você saber se aquele cabelo vai aguentar, se ele tem saúde, se ele tem elasticidade e se você pode trabalhar com segurança e vai entregar o resultado para o seu cliente. É isso que é feito teste de mecha. Porque com o teste de mecha você vai ver. Então, gente, quando você está lá na sua cliente e a sua cliente fala assim, meu cabelo, nossa, descoloriu o cabelo e ficou laranja. Quando você está no lavatório, a cliente fez isso, você quer fazer um loiro e o cabelo está laranja, quando você está vendo laranja no cabelo, você pode ter certeza que você está no fundo de clareamento da altura do 7, que é um loiro médio. Por quê? Porque o fundo da cor loiro médio é laranja. Então, como que eu fiz isso? Como que você aprendeu, Anderson? Preguei a estrela de Oswald, preguei a tabela de fundo de clareamento e peguei as tabelas de nuances e reflexos. E aí eu olhava. A estrela, ela me direciona... Deixa eu pegar a estrela só para você... A gente vai fazer uma aula disso, tá? A estrela... Aqui, ó. Tem uma estrela aqui, ó. A estrela, ela me direciona para qual cor eu quero neutralizar. Ou qual cor que eu quero apagar, esfriar, tirar daquilo, tá? Então, se eu tenho laranja, na estrela de Oswald, gente, se alguém não sabe, a gente vai ter uma aula disso, tá? Que as cores opostas se neutralizam. Se você tem como laranja, você tem que usar algo que tenha azul. E aonde que tem azul é em cinza. Cinza tem azul. Em cinza tem azul. Então é por isso que as pessoas, quando encontram laranja no cabelo, numa altura que você vê laranja, você já usa uma cor que neutraliza, que tira o laranja, que apaga o laranja. Então não é difícil, a colorimetria não é difícil. Às vezes ela não é entendida de uma forma assim. Então toda vez que eu estou fazendo um cabelo, Anderson, e aí eu deparei lá, as mechas não clarearam mais, eu tenho que... Chegou no laranja, então eu tenho que usar 7, porque você está na altura de 7, então você não pode trabalhar em fundo de clareamento diferente. Não adianta você ter descolorido o cabelo da sua cliente, tá lá no lavatório as mechas no laranja e você chegar lá e julgar, por exemplo, um 9.11, porque não vai resolver. O 9 é outro fundo de clareamento, é uma outra história, é uma outra conversa.
Então, sempre que você tem um problema, você resolve o problema na altura do problema, tá? Se você sabe que a mecha tá laranja, não adianta você chegar, pegar um tonalizante que seja com uma cor mais clara. Se o seu fundo que foi descolorido, você tem mais problema para resolver. Quem estava na aula de segunda-feira vai entender melhor. Quem você estava com um problema, que eu falei, às vezes a gente não entrega a cor perfeita porque a gente tenta tonalizar com uma cor que é na altura diferente do problema. Então, se você tem um problema na altura de 7, não resolve você jogar 10, não resolve você tonalizar com 11, 12, com 12, 12. Não resolve. O problema tá na casa do 7. Você tem que resolver no 7. Por que que as minhas cores que eu faço com as minhas clientes têm fidelidade? Porque eu entendo colorimetria. É por isso, não é porque, nossa, é porque eu entendo colorimetria. Eu sei que se eu resolver o problema ali, né, mesma coisa de você pegar um pitbull e mandar um... Não vou falar pincher, porque pincher é muito bravo. Mas é a mesma coisa pegar um pitbull e mandar um poodle, entendeu? Colocar um poodle para lutar com o pitbull, porque não justifica, entendeu? É uma associação que não tem como, sabe? Não vai resolver o problema. Às vezes o pincher até resolve, né? É quando você joga muita coisa. Mas é isso, é quando você pega um problema grande para colocar uma solução pequena. Então não resolve. E a tabela de fundo de clareamento, gente, ela não é uma coisa difícil. É você entender que, por exemplo, nossa, Anderson, eu descolori o meu cabelo, mas aquele cabelo que eu descolori, ele não tá laranja. Ele tá meio amarelo, ele tá meio laranja. Aí você sabe que você não tá na altura de 7, você tá numa outra altura. Porque quando você vê no reflexo, na descoloração, eu vou postar uma foto... Essas fotos com... Gente, quem não tiver no canal do Telegram já vai perder, porque vou postar um tanto de coisa lá para vocês ficarem ligados. Então, quando você vê a mecha que ela não tá nem amarelo e nem totalmente amarelo, mas também não tá totalmente laranja, você sabe que você tá numa cor que tá esse meio termo. E o meio termo é outra altura de tom. Você está numa altura de tom 8, cujo o fundo de clareamento é amarelo alaranjado, é amarelo laranja. Então você entende que o seu problema, agora, você não pode resolver só com pigmento cinza, só com pigmento azul, porque segundo a nossa estrela, tudo que tem laranja, a gente se resolve com azul. Mas agora eu não tenho só laranja, eu também tenho amarelo. Então, eu também preciso usar a violeta. Para quem não sabe, gente, nessa estrela, o que ela quer dizer nessa estrela é que as cores opostas se neutralizam, que as cores primárias, tudo que junta vira marrom. Eu vou explicar isso numa outra aula. Quem quiser assistir vai ser super bem-vindo. Então, quando eu entendo que agora eu tenho amarelo e laranja, e o que neutraliza amarelo é violeta e o que neutraliza laranja é azul, eu preciso usar essas duas cores para eu resolver o meu problema. Presta atenção no que eu estou falando. É resolver o meu problema. Eu não estou querendo direcionar reflexos, por exemplo, ainda. Eu estou simplesmente subtraindo cores na matemática da colorimetria, porque a gente está trabalhando com números. E quando você quer tirar a cor, você está subtraindo. E subtrair para a gente significa você neutralizar, você atenuar, quando você está apagando o reflexo. Então, subtrair é quando eu estou tirando esse reflexo. Então, por exemplo, agora que eu já expliquei um pouco para vocês. Eu tenho lá a minha cor. 8, ponto amarelo, ponto laranja. Não é isso? Não quer dizer que eu estou numa altura de 8, que eu falei lá para vocês, e quer dizer
que o meu fundo de clareamento, ele teve amarelo-laranja. Então, quer dizer que a cor que foi descolorida e ficou exposta me entregou como resultado 2 reflexos. Prestem atenção, galera. 2 reflexos. O reflexo dourado e o reflexo cobre. Por quê? Porque nessa altura de cor, esses reflexos entregam esses reflexos. Tem esse fundo. O fundo daquela altura é essa cor. Não tem como. Se você parar nessa cor, em qualquer cabeleireiro, em qualquer país do mundo, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer salão, tá? Em qualquer melhor salão, em qualquer salão mais simples, se você tiver descolorido o cabelo e parar na altura de 8, você vai ver como fundo dessa cor 2 reflexos, que é o reflexo dourado e o reflexo cobre. Por quê? Porque na tabela de fundo de clareamento me fala isso. E na cor me mostra isso. Né? Se você enxergar, você vai ver isso, entendeu? Então você vai ver aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que para eu subtrair esse reflexo, para eu deixar esse cabelo sem reflexo, para eu deixar aquela cliente com loiro bege na altura de 8, que bege significa ausência de reflexo, cabelos naturais, bege significa natural da cor, bege é igual cabelos loiros naturais, eu preciso de deixar esse cabelo com 8.0. Eu preciso de deixar ele sem reflexo, tá? 0 reflexo, eu preciso de natural, eu preciso de deixar ele assim, ó, pelo menos assim, entendeu? Eu preciso de zerar isso. Zerar, tem que zerar. E para eu zerar isso, eu preciso de 2 cores que neutralizam isso. E as minhas 2 cores que neutralizam isso o que neutraliza dourado é violeta e o que neutraliza cobre é azul. Eu vou colocar aqui como ponto 1, mas vale uma observação que é o seguinte. Se a marca que você usa, esse cinza, não for 100% de azul, você ainda pode ter um problema. Por que você pode ter um problema? Porque a mistura, muitas marcas cosméticas, o cinza não é 100% de azul. É algumas marcas que o cinza é 100% de azul. Então, como que você descobre isso? Você vai perguntar ao seu distribuidor e falar assim, eu quero saber se o cinza da sua marca é 100% de azul. Eu sei que em L'Oréal que antes era 0.8, algumas marcas são. Então, você tem que pesquisar. Eu, Anderson, eu não gosto de trabalhar com uma cor que é 100% de nada, entendeu? Por que eu não gosto? Porque como eu entendo, eu posso manipular aquilo com um mix corretor, eu posso manipular isso com pigmento puro, então eu não preciso ficar preso a isso. Mas o que eu quero te dizer é que se você tiver uma cor, que essa sua cor seja aqui 100% de azul, e esse 2 vai ser violeta, o que acontece com isso? Esse 2 acaba, anula. Esse 1 anula. O que me sobra? Sobra como cor 8. Me sobra como cor um loiro claro. Você está entendendo, gente? Como que a coisa é muito fácil de entender? Que um anula o outro. Isso que eu falei para vocês é uma subtração de cor. É a mesma coisa de uma neutralização de cor. Neutralidade de cor. Eu nem entrei em intensificar a cor, eu nem entrei aqui em atenuar a cor, eu nem entrei ainda em reflexo primário, secundário, terciário, em reflexos repetidos. Eu simplesmente estou mostrando para vocês que quando a gente entende que cada altura tem a sua cor e cada cor tem as suas cores que vão ser neutralizadas e cada cor base, você precisa de entender que o seu problema só é resolvido na mesma altura do problema e todas aquelas tabelas de reflexo, você vai, tipo assim, isso você já está dando um salto na frente de muito profissional, porque a grande maioria dos profissionais não entendem fundo de clareamento. Beijo, pessoal. Beijo.